Cristã, Ministério Internacional do Guará. Nós estaremos estudando a segunda lição do nosso segundo trimestre de 2023. A nossa lição nesse trimestre tem como objetivo estudar sobre a excelência do ministério do apóstolo Paulo. Estamos estudando agora sobre a vida deste grande homem de Deus que fez uma grande obra após a sua conversão, após o seu encontro com Cristo. E nessas lições nós estaremos estudando acerca do seu ministério e a sua vida. A lição de número 2 tem como título A Conversão Traumática de Paulo. O nosso fundamento está baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, no versículo de número 18, que diz assim: E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a sua vista, e levantou-se e foi batizado. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 18. As nossas referências bíblicas estão em Atos, capítulo 9, do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Os irmãos que já possuem as suas revistas, acompanhem. Os que não possuem revistas, acompanhem nas suas Bíblias esta leitura, a qual está inserida as nossas referências bíblicas. O nosso objetivo geral é aprender que a conversão de Paulo deixou marcas profundas e inesquecíveis na sua memória. Temos por objetivos específicos estudar alguns aspectos que mostram Paulo como prisioneiro do legalismo, mostrar que Paulo, antes da conversão, agia apenas como um religioso bem intencionado. E vamos estudar também sobre a mudança estrutural que Jesus promoveu na vida de Paulo. A nossa introdução diz assim: em nenhum outro lugar na Bíblia há um registro tão marcante e milagroso como o episódio do encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco, conforme é narrado em Atos capítulo 9. O texto mostra a ação extraordinária de Jesus na conversão de Paulo e proporcional à obstinação dele em perseguir os discípulos do Mestre. Sabemos que o apóstolo Paulo, outrora chamado de Saulo, por quê? Porque Saulo era o seu nome hebraico e Paulo o seu nome grego. Não teve uma mudança de Saulo para Paulo, é apenas a forma em que ele era dito, na língua a qual ele era mencionado. Saulo, o seu nome hebraico, e Paulo, o seu nome grego. Então nós sabemos que Paulo, ele era um doutor da lei. Ele era um homem conhecedor da lei, da Torá. Ele era um homem que era assíduo no judaísmo. Era um homem zeloso pela lei. Sabemos que Paulo, ele estudou numa das escolas rabínicas de grande influência na época, a escola de Hilel. Ela tinha por professor um homem bem conceituado, por nome de Gamaliel, um doutor da lei, especialista na palavra de Deus. Existia uma outra escola também, nessa mesma época, chamada a escola de Shammai. Shammai, depende da forma que você vai pronunciar a sua palavra, mas existiam essas duas escolas, Shammai e também a escola de Hilel. Paulo, ou Saulo, ele estudava em Hilel e tinha por professor Gamaliel. Amém? Vamos lá para o nosso tópico de número 1.
tentando agradar a Deus da forma errada. Jesus aproveitou as potencialidades de Paulo e deu-lhe uma nova visão. Do ponto de vista de firmeza de caráter, de fidelidade a Deus, como prescrevia a lei, e de firmeza de convicções, a postura de Paulo era louvável. Então, a postura de Paulo a defender a lei e os seus preceitos era louvável e não tinha do que se reclamar acerca do cumprimento da lei pelo apóstolo Paulo. Isso lhe tornava alguém muito importante no meio da escola rabínica. Ele tinha sua formação religiosa em Jerusalém, ele falava grego, ele falava em outras línguas. Ele era alguém poliglota, ele tinha vários conhecimentos em outras línguas, o grego, o romano, o hebraico e outras línguas, assim nós acreditamos. Então, essas virtudes que o apóstolo Paulo tinha como um homem zeloso da lei, Deus não lançou fora, Cristo não lançou fora. Cristo utilizou do que ele já fazia, ele era assíduo na obra de Deus da forma errada, mas ele acreditava que estava fazendo certo. Então Deus pega tudo isso que ele tinha, todo o seu conhecimento, e agora ele dá uma outra visão. Agora ele vai ligar tudo à graça, ao ministério de Cristo, ligando tudo a este evangelho. Qual evangelho? O evangelho da graça. Então, por mais que nós olhemos para Paulo e achemos ele cruel, e ele foi, muitas das vezes, mas ele fazia tudo isso porque ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo assim uma seita qualquer. Mas nós sabemos que o que ele estava perseguindo não era uma seita, era o próprio Cristo e o seu evangelho. O tópico 1.2 fala assim: a conversão de Paulo só foi possível por um milagre. Na autodefesa que Paulo fez, Paulo queria que a multidão e as autoridades presentes entendesse que a sua conversão a Cristo não foi um ato apostata. O que Paulo queria dizer aos seus irmãos, às autoridades rabínicas, a todos aqueles que o escutavam, não era que ele tinha apostatado da fé judaica. Ele tinha entendido que Cristo, ele era o fim da lei, que Cristo, ele cumpria toda a lei. Então, aí ele explica que foi um ato divino para que ele entendesse isso. Foi um milagre na vida do apóstolo Paulo. Da sua parte, até mesmo a negação da condição de um judeu obediente à lei, ela aconteceu pela vontade do Senhor Jesus Cristo. No seu testemunho, ele deixa claro que não aceitou Jesus como Senhor convencido por homens, mas que a sua conversão foi um fruto de uma experiência pessoal e milagrosa na estrada de Damasco, que não houvera negado a Deus e nem menosprezado o judaísmo, mas que a lei já cumpriria o seu papel ao apresentar Cristo como a consumação dela. Então o apóstolo Paulo, na sua defesa, ele traz a lei, os preceitos da lei e todo o cumprimento da lei que se dá na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, em sua defesa, ele deixa claro que não apostatou da lei judaica, não apostatou dos preceitos judeus. O que o apóstolo Paulo fez foi entender que toda a Bíblia, que toda a lei, que toda a palavra, ela finalizava em Cristo Jesus. Amém? Tópico 1.3 diz assim: a conversão de Paulo deixa-nos claro algumas lições. A primeira lição é que nós aprendemos é que a conversão de Paulo
é um paradoxo. Ou seja, o alto nível de conhecimento intelectual e teológico que temos não nos garante a conversão a Cristo. Olha o que o escritor está dizendo. Que o meu e o teu conhecimento não nos fazem verdadeiros cristãos. O que ele está dizendo é que por mais que você seja doutor, que você seja alguém formado, que você seja alguém que possua atributos, uma boa retórica, um bom conhecimento bíblico, um bom conhecimento secular, isso não lhe garante a salvação. A única coisa que garante a salvação ao homem é um encontro pessoal com o próprio Cristo. É isso que o escritor está tentando nos ensinar. Contudo, ajuda a potencializar o nosso trabalho na obra de Deus. Olha, ela não nos garante a salvação, mas o que ela faz? Ela potencializa, ela ajuda o nosso trabalho no Senhor. Certa feita, o apóstolo Paulo ele pega tudo que ele tem, todo o seu conhecimento, e ele compara ao quê? A palavra é esterco. Todo conhecimento humano, quando se depara em Cristo, não vale nada. Nos ajuda, mas em relação a Cristo e o que Ele tem para conosco, não vale nada. Outra lição importante que nós aprendemos é que o crente, em geral, e principalmente o obreiro, deve ter firmeza de caráter para que não venha negar o Senhor ou murmurar nas horas de angústias e aflições. Finalmente, devemos discernir entre o que é a vontade do Senhor e o que é a nossa vontade, esperando sempre que Ele nos indique o caminho a seguir, como Ele fez com o apóstolo Paulo. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Então nós temos que entender aqui que nós temos que aprender a discernir o que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na minha e na sua vida? Você já se perguntou o que Deus quer que você faça? O que Deus quer te ensinar com a situação que você está vivendo? Nós temos que ter em mente que nós temos que pedir a Deus o discernimento do que fazer. Não fazendo a minha ou a sua vontade, fazendo a vontade dele. Porque a palavra diz que não vivemos mais nós. Agora é Cristo que vive nas nossas vidas. Então nós temos que ser direcionados e fazer a vontade dele. Mesmo que muitas das vezes nós nos sintamos angustiados. Mesmo que às vezes nós fiquemos tristes, abatidos. Mas nós temos que ter em mente que o próprio apóstolo Paulo, ele fala acerca dessas situações. Que mesmo nas dificuldades, nós temos que mantermos firmes e inabaláveis, porque Deus está no controle. Devemos ser firmes e constantes. Não podemos deixar-nos esmurecer por causa dos problemas dessa vida. Nós temos que ter em mente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem, que amam ao Senhor, que estão esperando nele. Todas as coisas cooperam para as nossas vidas. Amém? Visão turvada pelo legalismo cultural. Logo lhe caíram escama dos olhos. O enunciado deste versículo é maravilhosamente emblemático. Paulo se propunha a fazer a obra de Deus, mesmo tendo os olhos tomados de escamas, as quais tornavam a sua visão falha. Aqui nós vemos que, nos dias de hoje, assim como o apóstolo Paulo, muitas pessoas estão com suas visões turbadas. Muitas pessoas estão com suas visões falhas. Por quê? Porque as pessoas querem muito fazer a obra de Deus, mas não querem conhecer a Deus.
As pessoas hoje abrem congregações que se denominam evangélicas, ou um pseudo-evangelho é pregado, mas um evangelho que é só nominal. Não é o evangelho que Cristo anunciou. Não é o evangelho que Ele deixou para mim e para você anunciarmos. É um evangelho superficial. É um evangelho totalmente mercalizado. É um evangelho totalmente deturpado. Por quê? Porque as pessoas, elas pegam e acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas sequer perguntam para Deus qual é a vontade. Será que em alguma parte ou algum dia da vida do apóstolo Paulo, ele chegou a perguntar ao próprio Deus se era essa a vontade dele? Como ele era um homem judeu, legalista, era um homem que era certo com a ordem e as ordenanças de Deus, será que ele, porventura, pediu orientação a Deus ou apenas de homens? Por isso estava com a sua visão com problemas. Por isso que ele não estava enxergando o que estava na sua frente, que era o evangelho a qual foi anunciado, a promessa a qual foi feita desde Gênesis capítulo de número 3. Hoje, as pessoas fizeram da fé um mercado. Eles agora tratam o evangelho como um meio de vida, um meio de ganhar dinheiro. Mas isso nos surpreende. O apóstolo Paulo já dizia que nos últimos dias surgiriam homens gananciosos, homens perversos, que usariam da fé um meio de lucro. E hoje, infelizmente, muitas e muitas pessoas agem desta forma. Mas um dia eles terão que prestar contas a Cristo Jesus. Tópico 2.2. Na contramão da confissão positiva. A conversão de Paulo contraria frontalmente o princípio da confissão positiva, um recurso teórico, não teológico, bem recorrente nos nichos do neopentecostalismo. Ela deriva da corrente filosófica do positivismo, para quem só devemos investir nossos esforços naquilo que nos traz paz e prosperidade. Irmãos, olha só, a confissão positiva, ela vem surgindo há algumas décadas. É o conhecido eu determino. Eu determino. Eu ordeno. Irmão, eu e você não podemos nada. Tudo provém dele. Tudo é segundo a vontade dele. Mas esse recurso teórico, ele vem para quê? Para enganar as pessoas. Você pode determinar o quê? O que eu posso determinar? Não podemos nem sequer evitar de um fio de cabelo cair da nossa cabeça. Não podemos nem sequer acrescentar um dia na nossa vida. O que nós podemos determinar? Tudo pertence a Deus. Hoje, homens estão dizendo que determinam a Deus, que falam para Deus e Deus tem que agir. Pessoas surgem na internet dizendo que deram ordens ao Senhor e o Senhor obedeceu. Pobres e miseráveis pecadores. Porque a palavra de Deus diz que Deus olha lá do céu e nós, a humanidade, somos como a poeira da eira perante Ele. Nós não somos coisas insignificantes diante da grandeza de Deus. O que é que nós vamos determinar? Que confissão positiva é essa? A nossa confissão é na fé em Cristo Jesus. Lembra quando Abraão vai interceder por seu sobrinho Ló? Ele fala a Deus: Abraão, ó Senhor, não se irrite comigo, porque eu sou pó. E aí ele pede a Deus misericórdia. Olha como se é verdadeiramente um servo de Deus que reconhece
a sua insignificância diante daquele que tudo criou, desses homens hereges, malfeitores, enganadores que estão no dia de hoje. Nós temos que saber que o apóstolo Paulo, ele vai confrontar tudo isso. Este é um vaso escolhido para mim. Foi a chamada de Deus na vida de Paulo. Ele era um vaso escolhido de Deus. Então, irmãos, o que nós temos que ter em mente é que tudo que nós venhamos a fazer nesta terra tem que ser pelo nome de Jesus. Tudo que eu e você pedimos, devemos pedir em nome de Jesus, segundo a vontade do mesmo. Amém? Vamos para o nosso tópico 2.3? Diz assim: eventos inusitados, mas não coincidentes na conversão de Paulo. Letra A. Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios, fazendo destes um só povo juntamente com os judeus. A sua conversão se deu na estrada perto de Damasco, em terra gentílica. O Senhor ordena que ele se levante e entre na cidade de Damasco, capital da Síria, um país gentil. As primeiras pregações de Paulo, testemunha de Jesus, se deram em terra gentílica, nas sinagogas de Damasco. E a primeira perseguição e tentativa de assassiná-lo, por causa da pregação do Evangelho, se deu igualmente em terra gentílica. Esses eventos mostram que Deus tem o controle da nossa vida e não é indiferente ao que acontece na vida do seu povo. Olha só, Deus chama o apóstolo Paulo. Fala para Ananias: Ananias, vai lá, ele é um escolhido meu. Ananias ora, as escamas caem dos olhos do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é batizado e agora ele vira um servidor e um seguidor de Cristo. E tudo que Cristo chamou ele para fazer foi o quê? Ser apóstolo dos gentios. O apóstolo que pregaria para as nações não judias, mas faria deste povo um só povo, o povo de Deus. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi cuidado em terra de gentios, mostrando que tudo está no controle de Deus. Ele foge pendurado em um cesto para que ele não fosse morto. Por quê? Porque Deus tinha um plano e um propósito na vida do apóstolo Paulo. Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Basta que nós confiemos e obedeçamos ao Senhor. Tópico de número 3 diz assim: Jesus fez uma mudança estrutural em Paulo. A sua conversão lhe abre novas perspectivas. Depois do encontro com Jesus, o projeto paulino não era mais ser conduzido por interesses particulares e nacionalistas. Ele não estava rompendo com as leis de Deus. Ele estava rompendo com a interpretação que os fariseus e escribas davam às mesmas. Então, o que o apóstolo Paulo fez não foi descumprir a lei. O que o apóstolo fez não foi desrespeitar a lei. O que o apóstolo Paulo fez foi interpretar a lei e aplicar a lei para que todos entendessem a maravilhosa graça de Cristo. No episódio de Damasco, Paulo foi avisado por Ananias, um discípulo de Jesus, por 3 acontecimentos que mudariam a sua vida. O Deus de nossos pais te predestinou para conheceres a sua vontade. Veres o justo, ouvireis a voz da sua boca. Ou seja, a conversão de Paulo tinha um grande propósito, mas antes de partir para a conversão de outras pessoas, ele precisou converter a si mesmo numa espécie de mudança estrutural
da sua mentalidade. Aqui, irmãos, nós temos que ter em mente a questão do amadurecimento espiritual. O apóstolo Paulo, por mais que ele fosse um doutor da lei, estudou numa escola muito conceituada, aos pés de um professor muito conceituado, ele precisaria se converter ao cristianismo. Os historiadores vão dizer que o apóstolo Paulo, ele estudou diretamente com Cristo. O próprio Cristo lhe ensinou, o próprio Cristo lhe instruiu, em média de 9 a 14 anos. Para que o apóstolo Paulo saísse às missões, para que o apóstolo Paulo saísse a converter outras pessoas, ele ficou entre 9 e 14 anos estudando com o próprio Cristo. E um conselho que nós damos a todos nós que almejamos ser ministros da palavra, anunciadores do Evangelho, é entendermos que há um tempo de preparação para que nós possamos sair ao encontro, para que primeiro a mudança ocorra em nós, que Cristo molde e mude a nossa vida, para depois sairmos e assim mudarmos outras vidas através do poder de Deus. As evidências da mudança de mentalidade do apóstolo Paulo. Ao abraçar a fé em Jesus, Paulo descobriu que a mesma lei que ele servia para trucidar os inimigos do judaísmo também servia para beneficiar o pecador com amor proveniente de Cristo. A lei coloca inimizade, mais evidente que a amizade, o inimigo mais que amigo, o ódio mais que o amor, o pecado mais que a justificação e a morte mais do que a vida. Jesus Cristo inverte estas coisas, porque nele a graça é maior que o pecado. O amor prevalece sobre o ódio. A conversão fez com que Paulo entendesse no amor aos inimigos. Os discípulos de Jesus mostraram-lhe ser filhos de seu Pai, que é bondoso com os ingratos e os maus. Com isso, eles imitam aquilo que eles próprios experimentaram da parte de Deus, o seu amor inaudito. João 3,16, o amor de Deus que vai além da nossa imaginação. Então o apóstolo Paulo ele entendeu que a lei ela mais afastava o homem de Deus do que aproximava. Que a lei aplicada da forma que os rabinos, que a forma que aqueles homens aplicavam, ela estava mais ensinando a odiar do que a amar, a mais não perdoar do que perdoar. Então ele entendeu que a aplicação da lei estava errada. A aplicação da lei, da forma que aqueles homens estavam fazendo, era distanciando as pessoas de Deus. E era um contraponto, era ao contrário que ela deveria fazer, ela deveria aproximar o homem de Deus. Então Cristo vem, vive como um homem, mas ele tem na sua morte a união, ensinar a amar os nossos inimigos, amar os que nos perseguem, chorar com os que choram, se relacionar com os nossos irmãos, porque é isso que o nosso Cristo faz, é mudar a nossa mente, é a metanoia, é a mudança de mentalidade, é a conversão. Por isso que nós temos que entender, quando o apóstolo Paulo fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele não está falando que o estudo da palavra mata, não. Ele está falando da lei. A letra é a lei que matava, a lei que separava o homem de Deus. A lei mal aplicada separava o homem de Deus, mas a graça não, a graça une o homem a Deus. Ela une o homem ao seu Criador. Até o homem conseguir, pelo menos de longe, cumprir o pouco do papel que Cristo deixou para mim e para você, que é, se preciso for, dar a vida por outrem. Um carimbo na alma. Tópico 3.3. O encontro com Jesus foi duplo. A desconstrução e a reconstrução ocorreu subitamente. Paulo não conviveu com Jesus, não passou pelo trauma da crucificação,
nem pela experiência do Pentecostes. Agora, como judeu convertido, ele concluiu que também os judeus precisavam ser convertidos. Viradas ao contrário, como ele foi, para que eles pudessem também ter uma nova visão. Olha o que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar. Está ensinando que quando ele se encontrou com Cristo, foi desconstruído algo que estava na sua mente. Ele fez com que ele entendesse tudo o que Cristo tinha deixado na lei. Ele entendeu que todo homem precisa ter um encontro com Cristo. Todo judeu deve se converter a Cristo. Muitos judeus hoje não acreditam que Cristo é o Messias. Ainda não creem que Cristo é o Salvador do mundo. Mas o apóstolo Paulo está falando que, assim como ele, os judeus precisam ser virados de dentro para fora. Eles precisam mudar totalmente a sua mentalidade e entender que mesmo eles não passando por nenhuma dessas questões, Paulo não viveu com os apóstolos, Paulo não viveu com Cristo. Paulo era aproximadamente uns 10 anos mais novo que Cristo. Porque quando Estevão é apedrejado, fala que um jovem chamado Saulo estava lá. E nós sabemos que ele era um jovem ainda, então não estava na idade adulta. Então, possivelmente, o apóstolo Paulo era uns 10 anos mais novo do que Cristo quando esteve aqui na terra. Mas ele não viu nada disso. Mas mesmo assim, ele entendeu que era necessário ter uma nova visão sobre o que a palavra de Deus nos ensinava. Passou direito à condição de cristão convicto, a serviço de Jesus em favor dos gentios. Quem dera que cada um de nós tivesse um encontro com Cristo, capaz de carimbar a nossa alma de forma indelével, a nossa alma, como ocorreu com Paulo. Paulo está dizendo que o escritor está dizendo que nós poderíamos, quem dera nós todos pudéssemos ter um encontro com Cristo que carimbasse a nossa alma, que mudasse de verdade a nossa maneira de viver. Assim, nós seríamos verdadeiros cristãos e seríamos reconhecidos como tais. A nossa conclusão diz que a conversão de Paulo foi um fato espiritual e extraordinário, porque ela ocorreu para promover uma ruptura quase que radical dos seus conceitos antigos e tradicionais, os quais colocavam os valores do judaísmo e da lei acima da própria pessoa de Jesus. O legalismo de Paulo impedia que ele entendesse o ministério da missão salvadora de Jesus, sendo necessário a intervenção direta deste no sentido de lhe abrir os olhos e a mente para uma nova visão. Foi necessário, irmãos, que Cristo se encontrasse com Paulo, para que ele pudesse enxergar aquilo que ele não via, que estava ali na sua frente. E às vezes eu e você estamos em embates terríveis na nossa vida. Às vezes é necessário também que Cristo nos abra os olhos e nós tiremos todo e qualquer tipo de embaraço das nossas vidas, como deixou escrito o escritor aos Hebreus, que eu e você estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunha. Então deixemos de lado todo o embaraço e pecado. É necessário que os nossos olhos estejam abertos. Amém? A nossa revisão está aqui, são 4 quesitos. Os irmãos que estudaram, tirem as suas dúvidas, tirem as suas perguntas e tragam para que sejam solucionadas. Hoje nós estudamos a lição de número 2. Se assim Deus nos permitir, estaremos também estudando a lição de número 3.
Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Deus lhe abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.